Olá pessoal, então agora entramos na parte de análise fundamentalista de empresas. A primeira coisa que você tem que entender é que existe uma diferença entre a análise fundamentalista e a análise técnica, tá? O que a gente vê aqui é a análise fundamentalista. O analista técnico, ele encontra no gráfico uma entrada de preço, uma tendência. Isso a gente nem vê aqui, tá? Não vimos nada de análise gráfica, porque vocês vão entender depois dessa aula que o menos importante para o investidor de longo prazo, para a estratégia de 500 pradas, é o preço. Logo, a gente não precisa nem mesmo olhar um gráfico. Então, o que nós vamos estudar é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é basicamente você entender da gestão daquela empresa. É mais ou menos como você tem lá, você monta uma padaria, você monta uma loja de roupas, alguma coisa. Você tem que entender da administração daquele seu negócio. Você vai ter que avaliar todos os meses qual foi o lucro que você teve, quais foram os custos, qual foi o gasto com despesa com vendas, com funcionários, enfim. Tudo isso você vai ter que avaliar. E diante disso você vai conseguir prever qual será o futuro daquela sua empresa. Você vai conseguir identificar a saúde financeira da sua padaria, da sua loja de roupa, baseado nos números que ela entrega, baseado na base de clientes que você tem, na qualidade do produto que você está entregando, enfim. Tudo isso vai te levar a entender qual vai ser o futuro e você pode fazer ajustes para tentar melhorar a sua base de clientes, melhorar os resultados daquela sua empresa. Isso é o que a gente faz quando a gente estuda uma empresa através da análise fundamentalista. Nós vamos basicamente identificar o que a gestão anda fazendo, como anda a saúde financeira daquela empresa e diante disso a gente decide se nos tornamos sócios ou não, ou se você já é sócio dessa empresa, você decide se aumenta a posição, diminui a posição, permanece sendo sócio, desiste de ser sócio, enfim. Todas as decisões são baseadas nesses critérios. Isso é a análise fundamentalista de empresas. Bom, e aí para facilitar a vida do investidor, eu trabalho, gente, com 4 passos para eu identificar a qualidade de uma empresa e decidir se ela entra ou não na minha carteira. Nesse módulo, nós vamos tratar desses 4 passos. Eu quero que vocês observem e estudem, identifiquem cada um e que vocês não deixem nenhum deles para trás na hora de colocar um ativo na sua carteira. Isso vai fazer com que você tenha autonomia de fazer sozinho, sem depender de recomendação, sem depender de ajuda de analistas, beleza? Vamos falar um pouquinho desses 4 passos. Primeiro passo, eu analiso a saúde financeira dessa empresa. Bom, toda empresa que ela é negociada na Bolsa de Valores, ela tem um histórico. Então eu vou dar uma olhada nesse histórico, eu vou avaliar a saúde financeira dessa empresa até o momento. Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Eu vejo muitos investidores iniciantes iniciando a análise pela saúde financeira da empresa e acaba aí. Simplesmente o cara faz a análise da saúde financeira e não continua a análise. E baseado nessa única informação, ele decide pôr a empresa em carteira. Mas olha só, na estratégia 500 pratas, a analisar a saúde financeira da empresa é só o primeiro passo de 4, beleza? Leandro, passou a análise de saúde financeira. Agora a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Governança corporativa. Nós vamos ter que identificar qual que é a relação que essa empresa tem com o pequeno investidor. Porque de nada adianta eu me tornar sócio de uma empresa que ela é super bem administrada, tem excelentes números, mas ela não está nem aí para mim, que sou o pequeno investidor. Eu não quero, eu quero uma empresa que pense também no pequeno investidor. Então esse é o segundo passo, a gente dá uma analisada na governança corporativa, certo? O terceiro passo, gente, é a análise qualitativa. É a qualidade desse negócio em si, tá? Então olha só, eu analisei a saúde financeira, eu enxerguei o passado. Eu analisei a governança corporativa, eu sei qual que é a relação dessa empresa com o pequeno investidor. Agora, eu analisei a qualitativa, eu estou tentando identificar qual vai ser o futuro dessa empresa daqui para frente. O que eu olho em análise qualitativa? Eu vou avaliar o produto que essa empresa entrega, qual será a demanda desse produto para as próximas décadas. Vai necessitar? O pessoal vai continuar consumindo esse produto ou isso vai entrar em desuso? Porque veja bem, a gente vê vários produtos, pega a empresa que fabricava, por exemplo, máquina de escrever. Poxa, ganharam muito dinheiro. Qual é a empresa que vai fabricar máquina de escrever hoje que vai ganhar dinheiro? Não ganha mais. Quem estava nesse ramo faliu. Então veja que é um produto que entrou em desuso. Então isso a gente tem que avaliar nas empresas que a gente vai colocar em carteira. Será que esse produto vai continuar sendo necessário daqui a 10, 20, 30 anos? Isso faz parte da análise qualitativa, qualidade da empresa. Disputa com concorrentes. Qual que é o nível de concorrência? Qual que é a facilidade para chegar um novo concorrente aqui, entrar nesse mercado e abocanhar uma grande fatia? Tem empresas que é dificílimo a entrada de concorrentes. Ela tem um negócio na mão dela, que ela foi desenvolvendo ao longo de décadas, que simplesmente não tem como chegar um novo concorrente e entrar aqui e abocanhar uma fatia. Então isso é análise qualitativa que a gente tem que olhar antes de botar uma empresa em carteira. E por último, gente, o quarto ponto é o menos importante, na maioria dos casos a gente não olha ele, é o preço, tá? O preço, por que eu coloco como quarto critério? Porque dependendo do tamanho do seu aporte, às vezes você já tem um patrimônio formado e está migrando para a renda variável. Aí existem algumas características no comportamento do preço que é interessante que você entenda para fazer a movimentação da forma mais apropriada, tá? Mas para o investidor iniciante, aquele que está a aportes mensais formando patrimônio, esse último indicador simplesmente a gente desconsidera ele, tá? O preço não importa. Então, nós vamos, quando chegar lá nessa parte que eu vou falar do preço, eu vou mostrar essa diferença aí. Quando você vai olhar o preço e quando não vai olhar. Mas para a maioria dos casos, então a gente resume em 3 passos para colocar uma ação em carteira. Primeiro passo, então, é o indicador financeiro, qualidade financeira. Segundo, relação com os investidores. E terceiro, análise qualitativa da empresa. Se for o caso, a gente conclui olhando o preço, ou então nem mesmo precisa olhar o preço. Para a gente começar então, eu vou mostrar algumas ferramentas que eu utilizo aí para identificar a saúde financeira da empresa. Vamos para a tela. Olha só, aqui eu estou no site Oceans 14. Para mim, gente, ele é o melhor site que tem aí para eu dar uma olhada rápida na saúde financeira da empresa, tá? Então aqui eu tenho todas as principais empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e eu tenho o histórico de cada uma delas. Por exemplo, eu tenho aqui já, ó, mais populares, né? Um quadro já no início aqui. Ações, Itaúsa, Ambev, VEG, Engie e por aí vai. São várias. Eu vou abrir uma aqui, ó, Ambev.
Cliquei nela, o site já me traz o histórico dessa empresa. Então veja que aqui eu tenho alguns dados cadastrais, eu tenho um resumo do que é essa empresa aqui, tá? Eu tenho o histórico de dividendos que ela paga, que eu já consigo ver então se é uma empresa que paga dividendos ou não. Tenho o histórico de cotação dessa empresa. E para fechar, eu também tenho o PL, que isso nós vamos falar quando chegar lá na parte de preço. Bom, mas o que me interessa mesmo para eu avaliar o histórico financeiro dessa empresa são esses quadros aqui embaixo, ó, lucratividade, dívida, fluxo de caixa, balanço patrimonial, liquidez. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui tudo. Veja bem, gente, esses sites aqui, ó, eu tenho esse aqui, eu também tenho o Fundamentos, que ajuda muito, tá? Vou até entrar aqui, ó, Fundamentos. Esse é outro site que vai ajudar bastante. Então aqui eu digito, por exemplo, FEG. Ó, eu já tenho várias informações aqui dos indicadores financeiros, tá? É uma análise um pouco diferente quando a gente usa o Fundamentos e o Oceans 14. Eu até prefiro mais o Oceans e eu vou mostrar isso para vocês aqui no curso. Nós vamos trabalhar bastante aqui em cima do Oceans 14. Então olha só, nesse site aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho em cima de cada um desses indicadores aqui para que vocês consigam identificar. Uma coisa importante, gente. Esses sites, às vezes, eles têm alguma distorção em relação ao release, que é o documento oficial da empresa. Porque quando a empresa ela tem controladas, ela controla outras empresas, geralmente o site considera o valor consolidado, ou seja, o valor total daquela empresa. Porque às vezes, a Ambev ela controla 50% do capital de uma empresa. Então, o 50% do lucro daquela empresa é que vem para a Ambev. Só que o site vai contabilizar 100% do lucro daquela empresa, ou seja, consolidado. É por isso que traz algumas distorções. Só que ainda assim a gente consegue avaliar o histórico. Ainda que tenha pequenas distorções, não são distorções que vai, assim, condenar o estudo, tá? Então, com isso a gente consegue analisar o histórico dessa empresa. Só que isso aqui, como eu falei para vocês, é o primeiro passo. Nós vamos dar uma olhadinha no histórico. Isso aqui vai servir como um filtro para saber se a gente pode continuar a nossa análise, pode avançar na nossa análise. Então, beleza, como que eu vou interpretar isso aqui? É interessante que vocês coloquem em gráfico. Depois que vocês estiverem bem acostumados, pode deixar na planilha mesmo que fica mais fácil de entender. Mas quando a gente está começando, o gráfico ajuda muito. Então, quando eu transformo isso aqui em gráfico, ele já me mostra receita, juros pagos e lucro no primeiro gráfico. Depois mostra margem bruta, margem EBITDA, margem líquida. Aqui embaixo eu posso também transformar em gráfico a parte de dívida. Isso aqui tem para todas as empresas, tá, pessoal? Nesse site aqui funciona com essa mesma organização. Patrimônio, caixa, dívida líquida e dívida bruta. Aqui eu tenho alguns indicadores de dívida também. E quando eu coloco em gráfico aqui também eu tenho os indicadores de fluxo de caixa. Bom, vão dando uma olhada nesse site, conheçam essas ferramentas aqui, comecem a navegar por elas. E para não estender muito essa aula aqui, nós vamos deixar para a próxima aula. Eu vou começar a trabalhar em cima de cada um desses indicadores aqui para mostrar para vocês como que vocês vão identificar se são bons resultados, se não são bons resultados, enfim. Até a próxima aula.